O tema de hoje de Haiti Zicada é jovens e adolescentes em tempos de pandemia. E para falar sobre o nosso tema, eu convidei o Carlos Brito e o Rafael Oliveira. Muito obrigada por terem aceitado esse convite, meninas. Eu que agradeço o convite. Obrigado, eu. Gente, eu sei que não é fácil e eu sei que alguns jovens e adolescentes passaram por situações muito difíceis porque planejaram uma formatura, por exemplo. Eu acho que o Carlos se forma esse ano, né, Carlos? Esse ano, se tivesse formatura, seria esse ano, sim. E não vai ter? Não, só vai ter a colação de grau, mas o baile que a gente queria mesmo não vai ter, né? Isso foi muito difícil já no ano passado. Eles planejaram durante uma vida inteira, né? A maioria dos amigos passam uma vida em uma escola só. Pois é. E sonham com esse dia da formatura, principalmente a formatura do terceirão, que para eles é o auge, né? E isso acaba não acontecendo. Então, esse ano a tua formatura também não vai ter, Carlos? Formatura a gente até foi ver para fazer, mas a gente não teve como, porque ia ser bem menos pessoas, né? E não adianta gastar um monte com menos pessoas. E agora vai ter só a colação. Daí a gente optou sai mais por caro fazer, pela situação sim, financeira também. Sai mais caro, exatamente, porque menos pessoas das salas querem, porque tem pai que tem empresa e a empresa fechou, né? Então a situação financeira dos pais também tem aluno que sim, teve interferiu aluno que sim, na formatura. Teve aluno que não quis por isso, porque ia ser muito caro e porque pelo fato do lugar mesmo, sabe? Porque o lugar, se tu não fechar hoje, eles não te devolvem o dinheiro, eles só vão passando pela frente e assim o povo não quer, né? Porque quem que vai querer se formar ano que vem, por exemplo? Aí fica todo mundo triste, ninguém tem exatamente. aquela empolgação do último ano, então. Agora a gente só tá indo pra escola, mas sem, vai ter a formatura, sabe? Mas estamos indo, né? Não dá pra parar de estudar. Né? E o Rafa sempre foi mais baladeiro, mais festeiro, Rafa. Como é que foi essa situação da pandemia? Como é que tem sido, né, na verdade? Tá. Peraí, deixa eu lembrar. Timidez agora, Nossa, Rafa demais. Que vai para a Igreja Católica, que participa do grupo de jovens, o Rafa que dança como ninguém, né? Tá vermelho, tá? Mas isso é normal, gente, é adolescente, é jovem, o Rafa já é jovem, né? Peraí, tô pensando rapidão. Tá pensando o quê? Como é que foi o teu período de pandemia? Já esqueceu? Não esqueci, mas pensando em festa, né? Você foi universitário? Foi difícil? Foi muito difícil. Mas você conseguiu ficar longe, não? Consegui bastante. Eu ficava trancado o dia inteiro dentro de casa, não saía pra nada. Aí agora que eu tô 50% vacinado, eu comecei a sair. Como assim, 50%? Tomou uma dose já? Tomei a primeira dose, graças a Deus. E o medo? Você teve Covid? Eu tive 2 vezes Covid. E como é que foi? Olha, foi terrível. A primeira vez eu fiquei só dentro de casa, né, trancado dentro do quarto por conta dos meus pais, mas aí foi de boa, né? A segunda vez que eu peguei, aí eu senti mais falta de respiração, dores nas costas, aí que eu tive que realmente ficar dentro de casa, trancado, 10 dias. Eu só saía para ir no banheiro. Ia no banheiro e já voltava para dentro do quarto. E os seus pais tiveram também? Não, só eu. Só você? Só eu. Então pegou na rua. Olha o risco de levar para casa ainda, né? Não, a segunda vez eu devo ter pegado onde eu trabalho, porque eu trabalho com o público, aí é bastante perigoso também. E a questão da igreja, dos eventos da igreja, tudo que você é bem ligado à igreja católica, né? Eu parei, parou tudo, eu também não fui. Aí agora eu trabalho com o público também, tenho que me cuidar bastante. Uhum. E o Carlos, até tenho uma história do Carlos,
que ele chegou a cancelar os amigos na internet por conta de uma festa de aniversário, que eu não vou falar o nome da aniversariante, mas que reuniu num sítio 8 pessoas, 8 colegas, 8 amigos, né? E ele, o Carlos, na época, ele estava tão neurótico com a questão da Covid, que ele foi para o interior, eu acho que na casa... Onde é que mora? Pro Paraná. No Paraná, na casa do pai dele, que os pais dele são separados também. E ele foi para casa do pai porque estava, assim, neurótico. E ele cancelou os amigos nas redes sociais. Eu fui um deles, dos cancelados. Você foi um dos cancelados, né? Então, vocês tinham essa coisa de o Carlos mais preocupado com a situação, cuidando mais, Sim, e mesmo assim, como é que foi essa história daí? Aí eu fui pro Paraná, né, porque eu moro com meus avós e com a mãe, e por medo eu fui pro Paraná. Aí tá, cheguei lá no Paraná, peguei Covid já na primeira semana que eu tava lá. Dentro da casa do pai? Sim, dentro no da casa interior. do pai. É, lá pra aquelas bandas. Aí só que quando o Rafa saía, ele saía, ia pra lugar, beber com os amigos, e eu nunca ia. Tipo, porque a mãe não deixava e porque eu realmente tinha muito medo, né? Porque vai que numa dessa eu pego Covid, sei lá. Só que ele ia mesmo assim, daí eu ficava em casa super... E aí ficava bravo. Sim. Ciúme, Sim, bravo. sim. E os amigos, então a preocupação não era só com a Covid, era o fato de você não poder estar com os seus amigos. Talvez seja também, podia ciúme, ser. Um pouquinho de ciúme. Mas não, eu era bem preocupado com a Covid, realmente. No começo eu era muito preocupado. E quando é que diminuiu essa preocupação aí? Quando eu vi que vai demorar pra passar, porque se eu ficar como eu era no começo, olha... Porque se eu fosse hoje como eu fosse no começo, eu não ia estar aguentando, sabe? Tinha pirado já. Tinha pirado, não. Depois que você pegou a doença, o vírus, você se soltou mais, não é isso? Sim. Aí depois o vô e a avó vacinaram, a mãe vacinou também, sabe? Então aí eu fiquei mais aliviado. Todos eles já tomaram a segunda dose? O vô e a avó, sim. A segunda dose já na tomaram. verdade, ficou todo mundo torcendo pela vacina, né? Exatamente. Que tivesse. E você, Rafa, todo mundo na tua casa, avós, todo Os mundo? meus avós tomaram. A minha mãe, os meus avós, minha mãe, meu padrasto e eu. E como é que tá a situação? Porque diz, né, que na verdade, mesmo quando a coisa estava mais apertada lá atrás, que parou tudo, as festas clandestinas continuavam, né? Continuavam. Aniversário, tudo. Como é que estavam os teus amigos nessa situação? De verdade. Então, Alguém parou a vida? Não, ninguém. De verdade, ninguém parou. Ficava só aquela mentira nas redes sociais. E o medo, mesmo que tivesse medo... Gente, é muito difícil, precisa ver o quanto é difícil. Eu trouxe eles aqui porque quem tem filho em casa adolescente, jovem, sabe o quanto está demorando passar tudo isso. E o quanto está sendo difícil, principalmente para vocês. Eu não chamei vocês aqui para tentar dar um puxão de orelha, para chamar atenção, nada disso. Porque é difícil para todo mundo. E nessa idade de vocês, eu sei que é muito mais difícil. E hoje, como é que está essa situação? Hoje eu já tô mais tranquilo, sabe? Porque, querendo ou não, a vacina já tá aí, né? Mesmo estando atrasada pra gente. Mas não é todo mundo que tá vacinado. Não, sim, não, com certeza não. Mas eu sei que daqui a um mês, por exemplo, talvez eu já esteja vacinado, sabe? Eu sei que você ficou revoltado, uma coisa que me chamou a atenção, que você ficou revoltado um dia que disse que o nosso líder maior não se cuida, tá aí no meio da multidão, sem máscara, sem nada, e a gente tendo que ficar sem formatura. Foi isso. Porque ele é bem polêmico desse jeito, daí ele chuta o pau da barraca. Porque gosta de uma política pra morrer. Vereador de São Bonito. Gosta, gente, eu sei que ele gosta. Eu gosto mesmo. E ele se envolve, né? E foi isso, né? Sim, em relação ao presidente, eu fico bem revoltado. Eu ainda fico, né, na verdade, porque ele que era pra dar o exemplo para as pessoas. E não, é aglomero e sem máscara e, sabe? Aí a gente não sabe o que a gente faz, né? Porque se o presidente tá no aglomero... E você acha que isso interfere? Com certeza. Meu Deus. Ainda mais para quem é do lado dele, né? Quem é favorável a ele. Eu acho que interfere muito, sim. E você, Rafa, o que acha disso tudo, desse período todo? Eu odeio o que mais política. faz? Não, eu odeio política, mas eu digo, não fora a política agora, tá difícil ainda? Tá. Não, na verdade não tá muito difícil, tá mais maleável. Começou a liberar muita coisa. Isso,
Tipo, eu sou muito festeiro, né? Eu amo festa. Gente, Rafa dança como... Vocês não têm noção do que é esse menino dançando. Eu tenho uma inveja que se eu conseguisse mexer meu quadril 10% do que ele mexe dele, eu já estava feliz. Bom. Você fazia dança, né? Fazia. Na Fiz Fundação jazz, Cultural? Isso mesmo. Na Fundação Cultural. Sim. E agora parou isso tudo? Não tem mais aula por conta da pandemia, né? Sim, também. E fazia diferença na tua vida, assim? A amizade, Eu gostava você bastante. Gostava da dança, né? Também fazia fit dance e amava. Aí essas coisas estão fazendo falta. Bastante. Você está estudando agora, Rafa? Então, eu tive que trancar justamente por conta da pandemia. Porque eu troquei a noite pelo dia, eu só acordava, ligava o computador e voltava a dormir, né? Você trabalha onde? Com o quê? Eu sou recepcionista de um clube de férias, é com o público, né? Uhum. Aí, não, mas lá é de boa, assim. Mas daí por que teve que parar de estudar, que eu não entendi ainda, bom. que eu agora já vou puxar a orelha? Já foi, né? Não Já consegui mudou de me assunto, convencer. já foi pra outra. Tu não conseguiu me convencer. Tá. Eu tive que trancar, porque eu faço tecnólogo em fotografia. Só que aí, como os trabalhos são mais fotográficos, presenciais, na minha casa não estava dando certo. Tipo, os trabalhos eram fotografar prato, fotografar copos. Pra mim não dá certo. Aí eu gosto de estudar presencial, sabe? É muito melhor. Você trancou porque Isso. ficou Aí, tipo, eu não... as aulas remotas ali. Daí... Sim. Eu não olhava as aulas, tipo, eu só acordava, ligava o computador pra entrar no... Perdi o interesse. Isso, pra dar presença, né? Eu queria passar. Aí eu ligava, dava presença e, tipo, dormia. Dormia a manhã inteira, até a tarde. Aí à noite eu começava a ver série, filme, e aí eu ficava. Eu inverti, né? Troquei a noite pelo dia. E isso não é saudável, né? Não. Daí bem no fim, você prejudica o teu futuro isso, também. Aí eu tranquei, aí agora eu arrumei um emprego, mas futuramente eu pretendo voltar, porque eu amo fotografia. Vocês estão de prova que eu amo fotografia. E você, Carlos, o que vai fazer depois da formatura? Depois da escola eu quero fazer publicidade e propaganda. E é isso, mas... então vocês vão trabalhar juntos, não faz fotografia? A gente conversava. Isso já é tudo planejado, então. Essa amizade de quanto tempo já? Há 5 anos. E a única vez que vocês brigaram foi por conta da pandemia, não foi? Foi por conta da pandemia, porque eu fui na festa de 8 pessoas. Eu sei que eles brigaram, gente, olha só, os dois brigaram, eu sei que eles têm uma amizade muito bonita, uma amizade de 5 anos, e eles brigaram por conta da pandemia. Por quê? O Carlos foi mais responsável e o Rafa mais irresponsável. Não é que seja bonito, mas é um exemplo que eu sei que assim como o Carlos, que se preocupa bastante, tem muita gente em casa. Sim. Tem gente que não saiu ainda, por incrível que pareça, as pessoas podem pensar que isso é brincadeira, mas tem gente que não sai de casa pra nada. Eu estudo com uma menina que ela não sai de casa pra nada. Eu ia falar dela mesmo. Pra nada. Uhum. Então, ela viu só fica como em casa tem? assistir aula online, mas não sai pra nada. Pra nada. Então as pessoas têm medo, porque realmente a pandemia ceifou muitas vidas e muitas pessoas próximas da gente, né? Você perdeu alguém próximo? O meu avô morreu na época da pandemia. Ele morreu por outras complicações, mas quando ele morreu ele tava com Covid, então a gente não pôde fazer nada pra ele, né? Tipo, velório e tal. Foi só um caixão com todo... O pai que disse, eu não vi, né? O pai que disse que ele estava todo em saco preto e foi enterrado assim, que não é digno para ninguém, né? Não podia nem ter velório, nem ter aquele momento. Nem pegar no caixão para levar ele até o túmulo, o pai não pôde. Por causa do que ele estava com Covid, sabe? Aí a gente não... Isso foram muitas famílias, né? E você? Eu não perdi ninguém, graças a Deus. Não perdeu ninguém, graças a Deus, nem próximo, nem amigo, nem nada. Não, de amigo sim, né? Mas... Familiares? Familiar não. E agora, daqui pra frente, agora, esse momento, como é que vocês estão agindo? Questão de máscara, de cuidado, de álcool de balada. Gente, tá na hora, o Vlad tá brigando comigo, a gente vai pro intervalo, a gente já volta com eles respondendo. Deixe suas emoções tomarem conta de você. Chegou em Camboriú e região True Love Sex Shop.
ingrediente perfeito para a sua receita de sedução. Essa questão de como ficou, vocês lembram da pergunta, né? Sim. Como é que Pode tá começar. agora, os cuidados, máscara e balada? Então, eu e o Rafa, né, porque a gente tá sempre junto, a gente tá indo frequentando, a gente não vou dizer que a gente não tá frequentando barzinho, balada, porque a gente tá. Até porque eu fiz 18 no meio da pandemia, né? E eu sempre quis ir. O Rafa ia pra Shed quando eu ainda era de menor e eu não ia, daí eu sempre quis ir. Aí, por conta que a gente já tá há muito tempo na pandemia, não tem mais como a gente ficar preso dentro de casa o tempo todo, né? Então, eu tô frequentando sim, não vou dizer que não estou, porque eu estou sim. Carlos, o Carlos e o Rafa, e os cuidados? Falando a verdade, o povo tá se cuidando? Tá, deixa. Tá se cuidando ou não tá? A gente? Não, o povo na balada. Ah, tá, não. Existe distanciamento, existe Pergunta de cuidado? volta. Pergunta de volta. Então, o povo tá se cuidando? Não, realmente não. Até nós, a gente vai nas festas, a gente fica com a máscara no queixo. Então não existe. Não. Ninguém está se cuidando e acabou toda a história. E agora eu quero voltar num assunto que foi a história da briga de vocês, que isso é bem importante, porque o povo de casa não sabe que o Carlos realmente cuidava e brigou e cancelou todo mundo nas redes sociais com razão. Rafa, conta como é que foi a história agora para o povo de casa entender que o Tá. Carlos tinha razão. Então, o Carlos viajou lá pro pai dele, né? Eu e mais 8 pessoas fomos num aniversário num sítio. E no sítio que eu peguei Covid. Fiquei lá 7 dias trancado dentro de casa. Ali, ó. Tu e mais 2 pessoas, né? Realmente, eu e mais 2 amigas ficamos trancados. Por quê? Porque a gente saiu, desrespeitou a pandemia, né? E pegamos Covid. E podia ter matado a mãe, o pai, a avó. Sim, né? meu Deus. Ter morrido, né? Exatamente. Depois que passou tudo, eu parei e pensei Vem a que... culpa. Vem a culpa. Aí você ficou triste, abalado e dando razão pro Carlos. Sim. Errado não Aí, é verdade. Mas você contou pra ele, daí como é que você ficou sabendo que ele tava com Covid Eu não justamente descobri nessa... por ele. Eu não me lembro como que é que as meninas que pegaram nossas amigas em comum. Eu não descobri por ele, mas eu não lembro como que eu descobri. Eu sei que elas estavam. Aí depois chegou a mim que o Rafa também tava. Aí eu falei, mas eu falei pra vocês, né? Não é só porque era 8 pessoas que... Lembro direitinho, não é só porque era 8 pessoas Mas que... não tinha ninguém da festa. Foi a pessoa que trouxe o outro que foi na festa que estava com sintomas de Covid. E aí, Ah, então não era nem convidado, foi penetra. tipo, não penetra, né? Foi levar o convidado E lá. ficou por lá. E, E ficou por lá. e aí a gente... Então se fosse só os 8 mesmo que estavam combinados, Então. nenhum dos 8 tinham... Talvez sim, talvez não, né? Não dá pra culpar É. ninguém agora, né? Na verdade tem que se culpar por não ter esse cuidado, Exatamente. né? E hoje esse medo acabou. Eu acho que 50%. É? Sim. Porque eu peguei Covid e não morri, tá tudo certo? Eu Já peguei 2 provei pra vezes. Covid que eu não É que, morri. Eu tomei a primeira dose, aí tipo, eu acho, ai meu Deus, minha primeira dose, mas não. Você acha que tá... Porque hoje mesmo eu ainda assisti uma reportagem de um ator que estava muito mal e que já tinha tomado a 2ª dose da vacina e que se cuidava e que estava isolado e que mesmo assim hoje está Vi isso entubado também. por conta da Covid. Então a gente sabe que o assunto é sério. Mas Sim. é justamente porque eu sei que é muito difícil na idade de vocês, né? Os colegas, a de nossa todos os saúde colegas mental. que vocês têm, de todo o círculo de amigos, quantas pessoas vocês conhecem que se cuida realmente e que cuida do outro? Pode falar o nome? Sim, pode A falar. Glenda. É a única pessoa que eu realmente sei que se cuida. A vez que Ela ela começou- foi sair foi mês passado. Porque ela tomou vacina, senão ela não teria saído. Então, Ela de só todos os começou a amigos de sair. É uma vocês, a pessoa, Glenda é a única sim. que... Sim. E o realmente restante se está tudo cuidou. perdido desde o começo da pandemia. Sim. Ou cuidaram um pouquinho. Eu acho. Mas eu acho que a saúde mental tá muito atacada agora. É? Né? Meu Nossa, Deus, quando eu sim. fiquei trancado lá, né, no ápice da pandemia, a minha ansiedade foi lá em cima. A minha Eu também. não. Nossa, eu tinha medo de dormir sozinho, sabe? Eu ficava até com a luz ligada,
porque eu troquei lá, né, a noite pelo dia, com medo de acontecer alguma coisa. Meu Deus. E Eu você também. tem sentido isso, que para o jovem, para o adolescente tá difícil. É, a minha cidade tocou demais quando eu fiquei em casa por causa da pandemia e ainda tá bem atacada, agora que já tá diminuindo um pouco, sabe? Você acha que tá todo mundo Mas- perdendo esse medo de Da Covid? pandemia. É. Porque assim, a gente já tá mais de um ano na pandemia, né? Se a gente ficasse como fosse no começo, eu acho que ia estar todo mundo louco. Então eu acho que a gente tem sim que ir perdendo um pouco do medo. Mas óbvio que sempre seguindo as orientações, não muito aglomero. Que sem nunca máscara. segue. É, exatamente, que nunca Vou segue. falar a verdade, é verdade. Mas eu acho que sim, eu acho que o pessoal tá perdendo um pouco do medo sim. Isso vocês acham que é seguro? Seguro não é, né? Porque Mas as pessoas precisam trabalhar. Eu estou perguntando isso, gente, Sim. que a gente tem que instigar que isso, quem está em casa assistindo, tem uma grande parcela que gosta do programa, que assiste, que se cuida, que tem muito medo ainda, que tem muita responsabilidade com a sua vida e com a vida do próximo. E a gente tem que ouvir qual que é a opinião das pessoas de verdade, o que realmente está acontecendo. Porque as pessoas sabem disso. Ah, não pode ter, fecha tudo, prejudicou uma série de pessoas, muita gente desempregada, abalou muita gente financeiramente, mexeu na estrutura dos pais. O Carlos mesmo falou aqui a questão da formatura, que eles não puderam fazer não só por conta da pandemia, mas também pela questão financeira, que muita gente teve que fechar a empresa e tudo. E não é fácil. Não é, a gente trouxe esse assunto justamente porque é muito difícil. E quando começou a pandemia, eu, como mãe, me preocupava. Como é que eu vou segurar um adolescente em casa? Que planejou a formatura. Minha filha não teve formatura também. E planejou a formatura e fazia festa, e vendeu rifa, vendeu cachorro-quente. Não sei se vendeu ou comeu os cachorro-quente, mas enfim. Tinha comida lá nesse rolo. E depois eu acho que devolveram dinheiro. Mas assim, foi embora. Era um sonho deles que foi embora. Fica muito difícil. E não recupera. Porque me preocupa isso, que muita gente não chega numa faculdade. Não vai ter uma formatura de faculdade. Vocês sabem disso. Verdade. Isso que a maioria, o Carlos, por exemplo, estuda numa escola particular, uma baita de uma escola, tem vontade de ir para a universidade. Mas quantos alunos que você conhece que vão se formar ali e não vão continuar? tem gente que diz que não vai continuar, que é Já ali fala acabou, já, sim, ali acabou, como se fosse uma obrigação. É. Eu vou fazer, terminar o É, segundo exatamente, grau. porque querendo ou não é uma obrigação, né? Porque eu ainda continuaria, mas eu acho que se não fosse uma obrigação, já não tinha metade da sala lá, sabe? Você acha que é por causa dos pais? E porque o ensino médio é uma obrigação, né? Porque não tem como tu sair antes de terminar. Até então, para eu arrumar acho que emprego sim. fica difícil. É, exatamente. Mas hoje, gente, tá tão difícil a questão de já conseguir se destacar em alguma coisa e ter um bom emprego com o estudo. Você imagina? Sei. Sem. Bem Fica isso. mais difícil ainda e as pessoas estão se afastando. E a pandemia prejudicou muita gente, porque você não é o Rafa não é o único aluno que deixou, porque quem sai do segundo grau também querendo, que quer estudar, que quer ir para uma universidade, eu vou chegar na faculdade, calor, vou arrepiar, e aí de repente tem a pandemia. Não é o que a gente esperava. Não é isso, né? Porque trava Eu o tive, sonho. inclusive, amigos que tipo, se formaram e a formatura foi pelo Google Meet, sabe? Ah, eu tive também. Nossa, foi... Péssimo. Eles decoraram, né? Mas não é a mesma coisa, com certeza não é. E daí isso atrapalha e tira muita gente Sim. da cadeira de universidade também, né? O pessoal para até da faculdade, porque Verdade. aquela coisa de ir. E depois eu tenho medo que esse povo, que esses alunos, não voltem. Então isso é muito preocupante. E o que vocês têm de recado para passar para quem está em casa a respeito disso tudo? O que vocês dizem da experiência de vocês? Então, óbvio que a pandemia ainda não acabou, né? Mas eu acho sim que a gente tem que viver a nossa vida, porque eu falo por mim, a minha saúde mental foi muito afetada. A minha família sabe, os meus amigos mais próximos sabem. Então eu acho sim que a gente não pode deixar de viver a nossa vida, e porque eu fiz 18 anos no meio da pandemia e eu sempre sonhei com uma festa grande, não fiz, né? Tu até fosse na minha festa, não fiz uma festa grande, mas fiz uma festinha. Mas eu acho sim que a gente tem que viver a nossa vida normalmente, porque a gente não sabe quando que isso vai acabar, e agora com essas novas variantes, a gente não sabe se a vacina é eficaz para isso, então eu acho que a gente não pode deixar de viver. Mas, inclusive, quem tem a oportunidade de se vacinar, vacinem-se, né? Ignorem o presidente. Né?
Pode falar. Vacina Pode falar. imaginário presidente. Fora Bolsonaro. Olha só, gente. Não, essa questão da vacina é uma coisa, a gente deu risada aí por causa do jeito de vocês exporem a situação, mas é uma coisa muito séria, a gente tem que buscar fazer as pessoas entenderem que se com a vacina pode acontecer, imagina sem. Tá como tá, já com a vacina. Sem imunização nenhuma. Com a vacina com já está difícil. E como essa situação, a gente não sabe se as vacinas são eficazes, né, com essa nova variante e tudo. Então, é difícil, mas está difícil para todo mundo, né? Tá. Que futuramente seja apenas uma gripe HN1, né? H1N1, perdão. E que passe Que rapidinho. passe logo. Amém. Gente, é isso aí. Eu quero dizer para vocês que eu sei que adolescente e jovem não é fácil, mas tem que se cuidar. Vocês precisam se cuidar e não deixem de estudar. Gente, a sala de aula é muito importante. O conhecimento é importante para a vida de vocês. A gente tem hoje no Brasil a pior educação do mundo. Infelizmente, a pior educação do mundo é a educação do Brasil. O município de Camboriú, por exemplo, tem o pior IDEB da região. E ninguém discute qualidade de ensino, e isso precisa mudar. O futuro do país está em jogo. A questão de educação, quando a gente se fala, até na questão dos cientistas, dos próprios professores, dos educadores, está todo mundo correndo da sala de aula. E aí, como é que vai ficar o futuro, né? Porque é difícil, a gente pode ter um fotógrafo a menos, que desistiu. Ou meio fotógrafo, né? Porque... um fotógrafo meia boca, porque decidiu parar com a faculdade porque não tem aula presencial, e um publicitário a menos, porque daqui a pouco ele também decide que ele só queria estar na cadeira de universidade se for aula presencial, e não tem que ser assim. O conselho que eu dou para vocês também, para quem está em casa, é que não parem de estudar. Daqui a pouco a pandemia vai embora, vai ser só uma lembrança ruim, eu acredito muito nisso. E vamos se cuidar, vamos continuar se cuidando de quem a gente ama, de quem está em casa. Difícil, não é? Para mim, eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de... Gente, o pior de tudo para mim é beijar e abraçar, porque eu amo o toque. Verdade. Somos dois. Eu amo o toque, eu gosto de beijar e de apertar meus amigos, e isso é muito difícil quando alguém faz assim para mim, que já aconteceu. Então, logo, logo a gente vai poder se abraçar e se beijar muito. Vamos se cuidar. E essa questão do jovem também, o que me preocupa bastante é que o jovem enfrenta bastante preconceito, né? De família, de amigos, na rua. O que você vê na pior situação dessa, na questão de preconceito, o que você acha que sofre mais? Então, eu falo que eu tenho lugar de fala porque por ser homossexual eu sofro bastante em relação a isso, sabe? Tanto na escola, esse ano não mais, porque depois que eu me assumi eu aprendi a me impor, sabe? Mas antigamente eu sofria e chegava em casa e chorava, sabe? Mas graças a Deus a minha família é super de boa em relação a isso, então na minha família eu não sofro muito não, sabe? Não. Mas não. E quanto tempo faz que você chegou e disse? 3 anos. 3 anos. E como é que foi a aceitação? Faz 3 anos e 6, né? 3 anos e 6 meses. E a tua opinião, para a tua vida, mais importante, foi a tua família? O que você se preocupava mais? Com os amigos, com o mundo lá fora ou com a tua família? Com a minha família, porque os meus amigos próximos, eles já sabiam, né? Porque eu sempre falei, nunca tive vergonha, eu só tinha medo mesmo. Mas depois que eu me assumi para meu pai, para minha mãe, para meus avós, foi super mais tranquilo, sabe? Tipo, tirei um peso de cima de mim. E como é que foi isso? Eles aceitaram? Eles aceitaram de boa, sim, super de boa. Cabeça boa, que não é todo jovem que passa por isso, né? Não, eu digo que se todo mundo tivesse uma família como a minha, o mundo seria bem melhor, porque a minha família em relação a isso é muito de boa, de verdade. O Rafa já vinha enfrentar a piadinha por conta do peso e tudo, né? Da questão física. Como é que é isso, Rafa? Isso te machuca? Olha, eu sofria bastante quando estava lá no ensino fundamental, no ensino médio, sabe? Hoje eu já nem ligo mais, graças a Deus eu tento... Mas porque eu já vi isso. Tenta esquecer. Você tenta esquecer dessa gente e ignorar esse Isso, eu tento ignorar. Agora eu nem ligo mais, sabe? Eu me amo, eu sou feliz do jeito que eu sou. Claro. E é feliz mesmo que eu sei. Imagina fazendo dança. Exatamente. Eu lembro, gente, de ver o Rafa dançando. Eu lembro de ver o Rafa dançando. E o que eu falei aqui já várias vezes, o que me encanta. Ele se destacava no meio de todo mundo.
Vocês estão Porque de ele prova. dança Tem demais. como, É. não, Que eu realmente sou muito feliz do jeito que eu sou. Claro, eu faço uns treinos, danço, mas é pra manter a saúde, não... Pra Claro, emagrecer. quem não quer, né? Mas se emagrecer tá bom, mas é mais pela minha saúde mesmo, sabe? Você se preocupa com a tua Sim, saúde, né? demais, meu Deus. Pela graça de Deus eu não tenho nenhuma doença e ali eu vou. E hoje Sigo não te firme. preocupa mais com a opinião deles. Não ligo. Mas ainda é triste, né? É. Que mensagem você deixa sobre o preconceito para quem está em casa? Então, que a gente é todos iguais e não adianta um tentar ser superior ao outro, porque a gente não é, e quando a gente morrer a gente vai tudo pro mesmo lugar, e quem é preconceito talvez nem vá pro mesmo lugar que a gente vai, né? Talvez vai até pra um lugar pior. É verdade. Quem é E preconceituoso. Rafa, você se preocupa? Que conselho você dá para quem tem uns quilinhos a mais em casa? Para não se preocupar? Gente, sejam felizes, como que quiserem. Claro, tendo a saúde em dia, né? Como que quiserem Isso, todo mundo mas morrer seja, mesmo. Né? Nossa, Carlos. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo bate-papo. E esse foi mais um programa de A Gente de Cara. Até a próxima.